Aristóteles é um dos grandes nomes da história da filosofia. Ao lado de Sócrates e Platão, se imortalizou como uma das figuras mais ilustres e importantes que já existiram. Seu pensamento atravessou os tempos, chegando até nossos dias e mostrando todo o seu brilhantismo. Suas obras permanecem sendo frequentemente estudadas, debatidas e influentes. Aristóteles, assim como seus antecessores Sócrates e Platão, foi um dos principais pensadores da história da filosofia. Porém, diferente dos dois, não era ateniense. Ele nasceu em aproximadamente 384 antes da Era Comum, na Estagira, localizada na Trácia e que atualmente é uma cidade localizada na região de Calcídia. Seu pai se chamava Nicômaco e era um médico talentoso e conhecido que trabalhava para a família real da Macedônia. O famoso historiador Diógenes Laércio certa vez descreveu Aristóteles, dizendo que ele tinha uma fala sussurrada. Suas pernas eram muito finas e os olhos miúdos, mas se vestia com espalhafato e se penteava cuidadosamente. Aristóteles teve uma condição financeira privilegiada. No período de sua infância e juventude, o filósofo de Estagira recebeu uma boa educação e, quando tinha entre 16 e 17 anos, foi enviado para a cidade de Atenas para estudar na academia com Platão, que nesse período já tinha cerca de 70 anos. Lá, permaneceu e estudou durante quase 20 anos, saindo da cidade apenas após a morte de seu mestre, pois com o falecimento de Platão, quem herdou a academia foi seu sobrinho Espéusipo, que deu grande ênfase ao ensino da matemática, o que desagradava a Aristóteles. Aristóteles, apesar de ter sido discípulo de Platão, elaborou um pensamento filosófico que em vários aspectos difere daquele que foi sustentado por seu mestre. Ele, aliás, foi bastante crítico em relação a certos aspectos da filosofia platônica. Essas divergências se expressam, por exemplo, na metafísica aristotélica, que se distanciou da que foi formulada pelo mestre da academia, baseada no mundo sensível e no mundo suprassensível. Outra particularidade está no especial interesse e atenção de Aristóteles para com as ciências empíricas, algo que não vemos nas obras de Platão e que, por outro lado, é veemente na totalidade do legado de Aristóteles, que realizou pesquisas importantes sobre a natureza. O filósofo se dirigiu então para Atarneus, uma colônia grega da Ásia Menor. Essa época foi particularmente importante na vida de Aristóteles, pois lá ele conheceu a sobrinha do rei Herméias de Atarneus, chamada Pítias, mulher com quem se casou e ao lado de quem, ao que consta, nutriu um relacionamento próspero. O filósofo certa vez escreveu que, após morrer, gostaria de ser enterrado junto com a amada. Em 348 antes da Era Comum, viveu um período em Assos e, em seguida, se dirigiu para Mitilene, capital da ilha de Lesbos. A passagem de Aristóteles por essas localidades foi especialmente marcada pelos intensos estudos de biologia e pela cuidadosa observação da natureza. Em Lesbos, estudou com ênfase a vida marinha, e em Assos chegou a abrir uma academia, na qual ministrou pesquisas na área da biologia. Um dos grandes marcos da obra aristotélica é justamente seu pioneirismo no estudo detalhado e na classificação sistemática de certas espécies. O filósofo teria dissecado alguns animais para estudá-los com mais atenção. Comparou e observou atentamente as formas de vida presentes na natureza, como nenhum antecessor fez. Suas colaborações nesse sentido foram tão importantes que, hoje em dia, é difícil e seria até mesmo injusto falarmos da história da ciência sem mencionar o célebre nome de Aristóteles. Em 343, antes da Era Comum, Aristóteles foi chamado para atuar na corte do rei Filipe II, da Macedônia, e lá ocupou o cargo de tutor do jovem Alexandre, de 13 anos, filho do rei, e que um dia se tornaria conhecido como Alexandre o Grande, uma das mais célebres figuras da nossa história. Plutarco nos conta que, ao menos durante um determinado período, o jovem Alexandre se afeiçoou ao filósofo tutor e teve muito respeito por ele, vendo-o como se fosse um verdadeiro pai. Aristóteles ensinou os diversos assuntos para o jovem herdeiro do trono macedônio, e as instruções do filósofo certamente foram muito importantes na trajetória de vida de Alexandre. O filósofo permaneceu nesse cargo durante um período de 3 anos e posteriormente voltou para sua cidade natal, Estagira,
onde viveu de 340 até 335 antes da Era Comum, depois se mudando para Atenas, onde vive até 323 antes da Era Comum. Em 335, Aristóteles fundou nos arredores de Atenas sua própria escola filosófica, que foi chamada de Liceu. Nome este que tem sua origem na palavra Liqueios, pois a escola estava localizada numa área dedicada a Apolo, Liqueios ou Lício. Aristóteles teve muitos alunos e com eles discutia sobre diferentes áreas do conhecimento. Algumas notáveis personalidades estudaram com ele, tal como é o caso dos filósofos Aristóxeno de Tarento, Critolau, Estratão de Lâmpsaco e muitos outros. O Liceu se tornou conhecido como Escola Peripatética, assim como seus frequentadores passaram a ser chamados de peripatéticos. A palavra peripatético vem do grego e pode ser traduzida como passeio ou então como ambulante. Sua origem está no fato de que as aulas ministradas por Aristóteles aconteciam ao longo de caminhadas pelos jardins, durante as quais ele e seus companheiros faziam suas reflexões e debates filosóficos. Em 323 antes da Era Comum, Alexandre o Grande faleceu. Esse acontecimento despertou nos atenienses uma reação antimacedônica, e assim surgiram as acusações contra Aristóteles, já que havia sido o tutor de Alexandre. O filósofo, então, por questões de segurança, optou por abandonar a cidade e migrou para Calcis, que se situa numa ilha grega chamada Eubéia. O próprio Aristóteles disse que saiu de Atenas para não deixar que errassem duas vezes contra a filosofia. Se referindo claramente ao desfecho de Sócrates, outro notável filósofo grego cuja prática filosófica gerou a reprovação de alguns de seus contemporâneos que o acusaram, fazendo com que fosse condenado e morto. A descoberta arqueológica do Liceu é recente, datando de 1996. O local foi acidentalmente encontrado no centro de Atenas, logo atrás do parlamento grego, durante escavações que estavam sendo feitas visando a construção de um museu de arte moderna. A partir de 2009, o Liceu foi aberto para visitação pública. Atualmente, o local abre todos os dias e cobra uma pequena taxa de seus visitantes. Ao estudarmos esse grande filósofo grego, nos deparamos com uma divisão de seus escritos, feita na antiguidade por alguns estudiosos e que considera que Aristóteles produziu textos especialmente para serem lidos pelo público, que seriam os chamados textos esotéricos e também textos técnicos conhecidos como esotéricos, e que foram elaborados pelo filósofo para serem usados no Liceu. Infelizmente, praticamente todos os conteúdos da primeira categoria se perderam ao longo do tempo, embora uma quantidade significativa de suas vastas produções tenha chegado até nós. Durante a Idade Média, houve um retorno dos estudos filosóficos para o aristotelismo, na chamada filosofia islâmica ou filosofia árabe. Um dos principais nomes da filosofia árabe e que também marcou todo o contexto da filosofia medieval foi Averroes, notável filósofo e médico muçulmano. Ele foi um grande estudioso da filosofia de Aristóteles, e seus comentários a respeito das obras do pensador grego ajudaram a despertar o interesse pelo pensamento aristotélico na Idade Média. Podemos citar ainda Al-Ghazali e Avicena, outras duas personalidades marcantes da filosofia árabe, que também se inspiraram nos estudos de Aristóteles. Além de toda a influência e visibilidade que a filosofia aristotélica teve ao longo dessa época, após esse período histórico, suas obras continuaram se fazendo presentes e inspirando grandes personalidades, dentre as quais podemos mencionar dois homens ilustres: o polonês Nicolau Copérnico e o italiano Galileu Galilei. Este último, aliás, discordou e contestou a física aristotélica. Além dessas duas personalidades consagradas, Darwin nos deixou as seguintes palavras: Linneu e Cuvier são meus deuses, embora em aspectos muito diferentes, mas eles foram meros alunos comparados com o velho Aristóteles. Aristóteles aborda em seus escritos várias áreas de estudo, como a metafísica, a ética, a política, a lógica, a zoologia, a matemática, a arte, entre outras abordagens. De maneira geral, através de seus escritos e da vasta abrangência de temas, o filósofo acabou por contribuir com muitas áreas do conhecimento além da filosofia.
No ano de 2016, durante o Congresso Mundial dos 2400 anos de Aristóteles, um grupo de arqueólogos gregos disse que acreditava ter encontrado o túmulo de Aristóteles em Estagira, local em que o pensador nasceu. Embora não houvesse nenhuma prova categórica, os indícios eram muito fortes e a equipe demonstrava estar confiante na descoberta. O local em que os arqueólogos disseram ter encontrado o túmulo possui descrições muito semelhantes a informações presentes em alguns documentos oficiais que mencionam o falecimento e o enterro das cinzas de Aristóteles. O conjunto de evidências encontradas nas escavações eram enormes indícios de que realmente era lá que se encontrava o túmulo do pensador. Mas ainda há controvérsia se este seria o local de descanso final do ilustre filósofo. Aristóteles foi um dos pensadores mais célebres do mundo, e sua herança filosófica ainda cativa e desperta a atenção de muitas pessoas. Aristóteles permanece sendo uma personalidade imensamente respeitada, e cuja obra é de grande importância para a história da filosofia.